Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você precisa sair correndo da guerra para dar play nesse Nerdologia sobre as trincheiras de 1917. Quando pensamos em Primeira Guerra Mundial, algumas coisas marcantes do conflito logo vêm à cabeça, como o Barão Vermelho, o uso de gás venenoso, o fim de diversos impérios pelo mundo e trincheiras. Muitas trincheiras de diversos tipos que foram sendo desenvolvidas enquanto a guerra se desenrolava. Quando a guerra começou, a maioria dos participantes tinha uma sensação de otimismo, de que a guerra seria breve, em ambos os lados. Centenas de milhares de jovens se alistaram com essa esperança. Muitos deles, inclusive, desejavam o conflito, alimentados por décadas de propaganda nacionalista e revanchismo por causa de conflitos anteriores. Existiam até lemas para isso. Os ingleses diziam que estariam em casa antes do Natal, e o Kaiser alemão fez um discurso dizendo que os soldados estariam de volta para casa antes que as folhas caíssem, em referência ao outono. No início do conflito, alguns uniformes eram bastante coloridos, como alguns dos franceses, ou pouco práticos para uma guerra moderna. Esse era o caso do tradicional capacete Pickelhaube alemão, que progressivamente perdeu suas características até ser totalmente substituído por um novo modelo mais efetivo. Os exércitos ainda contavam com grandes contingentes de cavalaria, e os aviões não eram armados. Tudo isso acabou com a dura realidade de uma guerra industrial. O início da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela disparidade entre as doutrinas e táticas militares do momento, com um crescente desenvolvimento tecnológico, com armas muito mais letais e destrutivas. Por exemplo, logo após o início do conflito, na frente ocidental, a cavalaria tornou-se uma arma obsoleta perante a disseminação de metralhadoras. Essa diferença entre as táticas e as armas que explica o fenômeno das trincheiras. Do dia 4 de agosto de 1914 até o dia 12 de setembro, os alemães estiveram em constante ofensiva, tentando tomar Paris o mais rápido possível e forçar uma rendição francesa. A ofensiva alemã foi detida na Primeira Batalha do Marne, nome de um rio, quando estavam a apenas 70 quilômetros de Paris. Tropas da reserva francesa chegaram a confiscar táxis parisienses para chegar rapidamente ao fronte. De setembro até novembro de 1914, ocorre a chamada Corrida para o Mar. Os exércitos inimigos da Alemanha e dos aliados vão se deslocar em paralelo rumo ao norte, um tentando flanquear o outro, uma manobra que consiste em contornar o exército inimigo e atingir sua retaguarda. A última tentativa antes do inverno foi na Primeira Batalha de Ypres, quando uma ofensiva alemã foi detida com 200 mil mortos. E muitas das batalhas da Primeira Guerra Mundial possuem um numeral, pois os mesmos lugares foram disputados diversas vezes pela guerra, com o mesmo lado avançando e recuando. Ao final de 1914, nenhum dos lados da guerra conseguiu uma vitória decisiva, e agora estavam um frente ao outro em uma linha de centenas de quilômetros. Rapidamente, a linha foi esticada rumo ao sul. Na virada de ano, existia uma frente de batalha de mais de 700 km de extensão que ia da fronteira com a Suíça até a costa da Bélgica. É o fim da Guerra Móvel e início da Guerra de Trincheiras. Quando pensamos numa trincheira, pensamos em um buraco cavado no chão em que alguém se abriga, diminuindo seu tamanho como alvo contra tiros e também contra ataques de artilharia. Isso em inglês é chamado por algo que literalmente é traduzido como buraco de raposa. Uma trincheira mesmo é algo mais elaborado. As primeiras bem que pareciam apenas buracos no chão. Com o inverno, veio a necessidade de fazer trincheiras duradouras, já que ninguém realizaria grandes ofensivas no inverno. Uma típica trincheira francesa era cavada com pouco mais de 2 metros de profundidade, mais um pequeno canal de drenagem de água da chuva. Arame revestia o lado defensivo da trincheira, enquanto vime e sacos de areia formavam um parapeito, o lado da trincheira que ficava de frente para o inimigo. Os britânicos costumavam cavar mais fundo e usar madeira no revestimento de suas trincheiras, incluindo passarelas sobre os canais de drenagem e a construção de degraus perto do parapeito, para melhor acomodar as tropas. As trincheiras britânicas mais elaboradas tinham um formato parecido com um V escavado na terra, usando madeira e sacos de areia. As trincheiras alemãs eram semelhantes às britânicas, também permitindo degraus, e, para enxergar de forma segura por cima do parapeito, eram utilizados periscópios em abrigos. Só que não era uma trincheira de frente para outra, eram sistemas de trincheiras, com dezenas de metros de amplitude. Na primeira linha estavam as trincheiras de tiro,
construídas em zigue-zague para permitir maior poder de fogo, com postos de metralhadora e dificultar ofensivas inimigas, protegidas por arame farpado. Os alemães, em vários casos, adicionavam elementos de alvenaria nessas trincheiras, com concreto, tijolos e vigas, criando pequenas fortalezas. Depois delas, vinham as trincheiras de apoio, pontuadas por abrigos com postos de comunicação e de descanso. Essas duas linhas eram ligadas por outro tipo de trincheira, a de comunicação, que normalmente era menos elaborada, apenas para que os soldados corressem de um lado para o outro. Atrás delas ficavam as trincheiras da reserva, com áreas de treinamento, de descanso, de estoque de alimentos e de munição, dormitórios subterrâneos e até mesmo pequenas linhas ferroviárias, tipo aquelas que vemos em Minas nos filmes do Indiana Jones. Essas trincheiras costumavam receber nomes como se fossem ruas, pois na prática eram pequenas cidades, com centenas de milhares de homens de frente para seu inimigo. Essas fotos aéreas da guerra ajudam a mostrar o tamanho dos complexos. Na média, a distância entre as trincheiras inimigas era de cerca de 300 metros, a chamada Terra de Ninguém, mas a distância chegava a ser de apenas 30 metros. Essa doutrina militar de construir trincheiras cada vez mais elaboradas fez com que a guerra se tornasse uma guerra de atrito, sem grandes avanços ou mudanças, em um ciclo vicioso. O poder destrutivo das novas armas incentivou as trincheiras, que incentivaram armas ainda mais destrutivas, como armas químicas e artilharia mais potente, que por sua vez incentivavam trincheiras ainda mais elaboradas e difíceis de serem tomadas pelo inimigo, transformando as batalhas em moedores de carne. Na Batalha do Somme, por exemplo, em 1916, que durou 140 dias, com mais de 1 milhão de baixas, incluindo 310 mil mortos. O primeiro dia dessa batalha foi o mais letal da história militar britânica, com mais de 19 mil mortos em apenas horas. Somente na primeira semana foram disparados mais de 1,5 milhão de projéteis de artilharia. No fim, tudo isso foi para o avanço de apenas 10 quilômetros em apenas um trecho das linhas. A guerra de trincheiras tornou-se um símbolo da mortandade da guerra, cujos números envolvem mais de 10 milhões de mortes em combate, 20 milhões de feridos, mais de 2 bilhões de projéteis de artilharia disparados, a morte de 8 milhões de cavalos, dentre outros números. As trincheiras também se tornaram um símbolo da selvageria e das condições mórbidas da guerra. Homens e animais mortos podiam ficar nas trincheiras por semanas, sem condições para o sepultamento, espalhando bactérias e doenças. Sepulturas recentes eram detonadas pela artilharia e restos mortais voavam pelas trincheiras. A lama, o frio e a umidade não ajudavam e causavam o pé de trincheira, motivo de dezenas de milhares de amputações na guerra. Ferimentos, mesmo leves, infeccionavam facilmente. Ratos proliferavam pelas trincheiras e quanto mais a guerra avançava, menos comida estava disponível e os roedores tornaram-se alimento para aplacar a fome. A brusca alternância entre momentos de absoluto tédio e de bombardeios infernais causava problemas neurológicos e traumas. O cheiro pútrido de decomposição, lama e pólvora fazia novos recrutas passarem mal, e a falta de banhos por até meses tornava a sarna um problema comum entre os soldados. Não é de surpreender que a Primeira Guerra Mundial foi esperada que fosse a guerra para acabar com todas as guerras. E como sempre, aqui no Nerdologia, fontes e sugestões estão aqui na descrição, incluindo vídeos anteriores aqui do canal. Nos comentários do Nerdologia sobre os crimes de Aaron Hernandes, astro do futebol americano, perguntaram se o termo autópsia é correto ou somente popular, se o correto não seria necropsia. Ambas se equivalem no dicionário. No mundo jurídico existe alguma divergência. Autópsia vem do grego auto mais psia, significa analisar pessoalmente. Algumas pessoas, erroneamente, acham que significa examinar a si próprio. Já necropsia também vem do grego necro mais psia, examinar um cadáver. Perguntaram se a família dele conseguiu alguma forma de indenização na justiça pelas lesões cerebrais. Segundo o acordo feito com a Liga e a Associação de Jogadores, sua filha poderia receber até 4 milhões de dólares, que ficariam guardados até a sua maioridade. A juíza responsável disse que alguns prazos não foram cumpridos e recusou o processo. A família disse que iria recorrer. Além disso, boa parte do dinheiro que ele ganhou na carreira foi usado para custear sua defesa legal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre guerras mundiais e até a próxima!